Meus pais venderam nossa casa para apoiar minha irmã em São Paulo e nem me avisaram. Anos depois, ela fracassou e eles querem que eu a salve. Meu nome é Gabriel, tenho 26 anos, e esta história começa na noite em que descobri que minha família nunca me viu como mais do que uma peça de reposição. Às vezes é impressionante como um único momento pode despedaçar anos de ilusões cuidadosamente construídas. Foi exatamente isso que aconteceu. Minha irmã Sofia sempre foi a estrela da casa. 3 anos mais nova que eu, ela nasceu com o dom de capturar a atenção de todos ao redor. Desde pequena, cada conquista dela era celebrada como se fosse um milagre. Quando tirava notas altas, ganhava um celular novo. Quando conseguiu a bolsa de estudos para a universidade particular, meus pais organizaram uma festa. Quando eu me formei em engenharia com honras, meu pai apenas acenou e disse era o mínimo esperado, não é mesmo? Nenhum parabéns. Nenhuma comemoração. Apenas a expectativa fria de que eu sempre faria o que devia. Eu me convenci durante anos de que não importava. Que minha vez chegaria. Que se eu trabalhasse mais duro, se eu fosse mais útil, mais presente, mais perfeito, eventualmente eles me veriam. Mas a verdade é que eu estava me consumindo por dentro, como uma vela queimando pelas duas pontas. A noite que mudou tudo foi o aniversário de 23 anos da Sofia. Estávamos todos reunidos na sala de jantar, a mesa posta com a melhor louça, velas acesas criando uma atmosfera festiva. Sofia estava radiante no centro de tudo, como sempre. Meus pais cantaram parabéns com vozes orgulhosas, e eu acompanhei, aplaudindo e sorrindo como um bom irmão mais velho deveria fazer. Meu pai se levantou com aquele sorriso caloroso que eu só via quando se dirigia a ela. Ele tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso, do tipo que você vê em joalheiras caras. Sofia abriu e ofegou de surpresa. Era um anel com um diamante pequeno, mas real para nossa menina especial, disse meu pai, beijando sua testa. Você merece o mundo inteiro. Então chegou minha vez. Minha mãe deslizou um envelope pela mesa até mim, com um sorriso que parecia esconder alguma piada interna. Abri devagar, esperando talvez um presente em dinheiro, ou quem sabe um voucher para algo que eu gostasse. Mas dentro estava um cupom de desconto para um curso de culinária básica. Usado. A data de validade estava vencida há 2 meses. Agora você pode finalmente aprender a fazer algo além de miojo, disse minha mãe, rindo. Sofia revirou os olhos e acrescentou, perfeito para você, Gabi. Talvez assim pare de queimar água. A mesa inteira explodiu em gargalhadas. Todos menos eu. Eu segurei o cupom vencido, sentindo como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Um anel de diamante para Sofia. Um cupom vencido de curso de culinária para mim. A diferença era tão gritante que até uma criança entenderia a mensagem. Eu sorri educadamente, agradeci, e disse que tinha trabalho cedo no dia seguinte. Ninguém protestou quando me levantei para sair. Naquela noite, sentado na borda da minha cama, eu segurava o cupom vencido como se fosse evidência de um crime. E talvez fosse. O crime de anos de negligência emocional disfarçada de normalidade familiar. Eu pensei em todas as vezes que meu pai havia perdido minhas apresentações na universidade, mas nunca perdeu um recital de piano da Sofia. Em como eu havia trabalhado durante 2 anos para comprar meu próprio carro, enquanto Sofia ganhou um aos 18. Em como eu sempre fui designado para as tarefas domésticas enquanto ela estava muito ocupada com os estudos. Tudo se acumulou naquela noite até que eu mal conseguia respirar sob o peso de tantos anos de ser tratado como cidadão de segunda classe na minha própria família. Na manhã seguinte, eu não fui trabalhar. Em vez disso, peguei 2 malas e comecei a fazer algo que deveria ter feito anos antes e empacotei minha vida. Roupas, livros, meu laptop, minha câmera fotográfica que ninguém sabia que eu usava para um hobby que mantinha em segredo. Não bati portas. Não gritei. Não deixei bilhetes dramáticos. Simplesmente saí pela porta da frente com minhas malas, como se estivesse saindo para uma viagem de trabalho. Aluguei um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Era modesto, mas era meu. Pela primeira vez em 26 anos, eu tinha um espaço que ninguém poderia invadir, reorganizar ou entregar para Sofia quando ela precisasse de mais armários. O silêncio durou uma semana inteira. Durante 7 dias, meu telefone permaneceu em silêncio. Isso doeu mais do que eu esperava. Parte de mim ainda esperava que eles ligassem no primeiro dia, preocupados, perguntando onde eu estava. Mas não ligaram. E essa ausência de preocupação foi mais reveladora do que qualquer palavra que pudessem ter dito. Quando finalmente ligaram, não foi por preocupação genuína. Foi por inconveniência. Minha mãe foi a primeira, sua voz carregada de irritação disfarçada de preocupação. Gabriel, onde você está? Isso não tem graça. Há coisas suas aqui que estão atrapalhando, e Sofia precisa usar seu quarto como escritório para o estágio novo dela. E escritório? Nem um dia de luto pelo filho que havia saído de casa. Apenas planos práticos para como usar melhor o espaço que eu havia deixado vago.
Eu disse a ela que estava bem e desliguei. Não expliquei onde estava. Não prometi voltar. Apenas desliguei. Meu pai ligou 2 dias depois, e sua abordagem foi completamente diferente. Autoritária. Impaciente. Gabriel, você já provou seu ponto. Agora pare com essa birra e volte para casa. Sua mãe está estressada, e Sofia está se sentindo culpada. Você está sendo egoísta. Egoísta. A palavra ecoou na minha cabeça por horas depois que desliguei. Eu era egoísta por querer ser tratado com a mesma consideração que davam à minha irmã. Egoísta por recusar continuar sendo o filho invisível que aplaudia enquanto Sofia brilhava. Sofia demorou mais para entrar em contato. Quando finalmente mandou uma mensagem, foi breve e típica dela: em sério, Gabi. Você vai ficar emburrado por causa de uma brincadeira? Todo mundo sabe que você não liga para essas coisas. Para de drama. Eu li a mensagem várias vezes, cada palavra cortando mais fundo que a anterior. Todo mundo sabe que você não liga para essas coisas. Como se minha falta de reação aos anos de tratamento desigual fosse prova de que eu não me importava, em vez de evidência de que eu havia aprendido a engolir a dor em silêncio. Naquela noite, sentado no meu pequeno apartamento, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não iria mais implorar por um lugar na mesa. Não iria mais esperar por migalhas de afeto ou reconhecimento. Se eles queriam me tratar como se eu fosse dispensável, então eu me tornaria exatamente isso, indispensável para eles também. Comecei a construir uma nova versão da minha vida. Acordava cedo, fazia exercícios, cozinhava refeições adequadas em vez de viver de comida congelada. Depois do trabalho, eu explorava minha paixão pela fotografia, algo que sempre mantive escondido porque nunca houve espaço para meus interesses em uma casa onde tudo gravitava em torno de Sofia. Descobri que era bom nisso. Muito bom. Comecei a postar algumas fotos online, depois consegui alguns trabalhos freelance. Pequenos no início, casamentos modestos, eventos corporativos menores. Mas cada trabalho me dava mais confiança, mais conexões, mais razões para acreditar que eu poderia ser alguém fora da sombra da minha família. No trabalho, comecei a me destacar de maneiras que nunca havia tentado antes. Sempre fui competente, mas agora eu estava motivado. Propus novos projetos, assumi responsabilidades extras, fiz networking com colegas. Meu chefe notou. Em questão de meses, eu estava liderando uma equipe pequena, ganhando mais dinheiro, construindo uma reputação. As ligações da minha família se tornaram menos frequentes, mas quando vinham, carregavam um tom diferente. Menos autoridade, mais negociação. Minha mãe tentava a abordagem emocional: "A casa não é a mesma sem você, Gabriel. Sofia sente muito sua falta." Meu pai tentava a lógica: "Você está sendo irracional. Família é família. Precisamos resolver isso." Mas eu não mordia a isca. A cada ligação, eu respondia educadamente, mantinha a conversa curta, e continuava vivendo minha vida. Eles começaram a perceber que eu não estava apenas fazendo birra. Eu estava realmente me afastando. O ponto de virada veio 6 meses depois, durante um final de semana quando decidi passar pelo bairro antigo para buscar algumas ferramentas que havia deixado na garagem dos meus pais. Não pretendia entrar na casa, ainda tinha a chave, mas usar parecia errado agora. Planeava apenas pegar o que era meu e ir embora. Mas quando cheguei, vi algo que fez meu sangue gelar. Havia uma placa de vende-se no jardim da frente. Não uma placa pequena e discreta, mas uma grande e colorida da imobiliária mais cara da cidade. Estacionei e fiquei olhando para a placa, tentando processar o que estava vendo. A casa onde cresci, onde cada canto guardava memórias, boas e ruins, estava à venda. E ninguém havia me contado. Foi nesse momento que entendi completamente onde eu realmente me encaixava na dinâmica familiar. Eu não era apenas o filho menos favorito. Eu era um estranho. Alguém tão irrelevante que decisões importantes sobre a casa da família podiam ser tomadas sem sequer me consultar. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, sua voz alegre demais, como se estivesse tentando compensar algo. "Gabriel. Que surpresa! Como você está? Por que há uma placa de venda na casa?" Perguntei diretamente. Houve uma pausa. Então um suspiro. "Ah, isso. Bem, decidimos que é hora de fazer algumas mudanças. Sofia conseguiu uma oportunidade incrível em São Paulo, e achamos que seria bom acompanhá-la. Apoiá-la nesta nova fase. E ninguém achou importante me contar?" "Bem, você deixou claro que não quer fazer parte das decisões familiares", ela disse, com uma pitada de acusação na voz. "Achamos que você não se importaria." Desliguei sem responder. Fiquei sentado no carro por uma hora, olhando para casa, vendo nossa infância ser reduzida a um produto imobiliário. Eles estavam vendendo não apenas a casa, mas apagando definitivamente qualquer vestígio do lugar onde eu cresci.
E tinham feito isso sem se dar ao trabalho de me avisar. Quando finalmente voltei para meu apartamento naquela noite, algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente. Não era mais tristeza ou mágoa. Era uma determinação fria e clara. Se eles queriam me tratar como um estranho, então eu me tornaria um estranho para eles também. Mas não um estranho qualquer. Eu me tornaria alguém que eles não poderiam ignorar. Nos meses que se seguiram, mergulhei de cabeça na minha transformação. Não era apenas sobre construir uma nova vida, era sobre construir uma versão de mim mesmo que fosse impossível de ser descartada ou ignorada. Cada dia se tornou um investimento estratégico no meu futuro. No trabalho, comecei a pensar não apenas como funcionário, mas como alguém que estava construindo um império pessoal. Identifiquei os clientes mais importantes da empresa e me posicionei como ponto de contato principal deles. Aprendi seus negócios, suas necessidades, suas personalidades. Em 6 meses, eu não era apenas um gerente de projetos, eu era indispensável. Minha fotografia evoluiu de hobby para negócio sério. Investia cada centavo que sobrava em equipamentos melhores, cursos online, workshops. Comecei a construir um portfólio que chamava atenção. Não apenas casamentos agora, mas eventos corporativos de alto nível, campanhas publicitárias para empresas locais, retratos executivos. Meu nome começou a circular nos círculos certos. Um momento decisivo veio quando consegui fotografar o evento de lançamento de uma startup que estava fazendo muito barulho na cidade. O CEO gostou tanto do meu trabalho que me recomendou para outros empresários. Suddenly, eu estava no radar de pessoas que movimentavam dinheiro real. Durante todo esse tempo, as tentativas da minha família de me trazer de volta se tornaram mais esporádicas, e quando aconteciam, mais desesperadas. Minha mãe começou a mencionar como Sofia estava passando por uma fase difícil em São Paulo. Como os custos de vida lá eram altos. Como seria bom ter a família reunida novamente. Meu pai, que nunca havia demonstrado interesse genuíno na minha carreira, de repente queria saber sobre meu trabalho. Ouvi dizer que você está indo bem, dizia ele em ligações eventuais, como se estivesse testando as águas. Sua mãe mostrou algumas das suas fotos. Muito profissionais. Eu recebia esses comentários com educação fria. Agradecia, mantinha as conversas breves, e continuava com minha vida. Eles estavam começando a perceber que eu não era mais o Gabriel que eles conheciam, aquele que esperava por aprovação, que aceitava migalhas de atenção. A verdadeira mudança no jogo aconteceu quando Sofia voltou de São Paulo. Descobri por acaso, através de uma postagem nas redes sociais de uma prima distante. Não houve comunicado oficial da família, nenhuma ligação me informando. Apenas uma foto dela descarregando malas na nova casa dos meus pais, um apartamento menor do que nossa antiga casa, em um bairro que deixava claro que a situação financeira deles havia mudado. Fiquei curioso. Sofia tinha partido para São Paulo com tanta fanfarra, tanta expectativa. Meus pais haviam vendido a casa para apoiá-la nesta nova fase. E agora ela estava de volta, depois de apenas 8 meses, sem nenhuma explicação pública. Não precisei investigar muito. No meu novo círculo de contatos profissionais, as informações fluíam naturalmente. Durante um evento de networking, conheci alguém que trabalhava na mesma empresa onde Sofia havia conseguido o estágio em São Paulo. Algumas perguntas casuais foram suficientes para descobrir a verdade. Sofia havia sido demitida. Não por incompetência técnica, mas por problemas comportamentais. Chegava atrasada constantemente, questionava instruções de supervisores, e tinha explodido publicamente com um cliente importante quando ele criticou seu trabalho. A empresa havia tentado dar uma segunda chance, mas ela repetiu o padrão. Eventualmente, cortaram suas perdas. A ironia era deliciosa. A filha dourada, aquela que sempre recebeu tudo sem esforço, havia fracassado no primeiro teste real do mundo adulto. E agora estava de volta, provavelmente vivendo da mesma conta bancária dos pais que eles haviam usado para vender nossa casa da infância. Foi então que recebi a ligação que eu estava, inconscientemente, esperando há meses. Gabriel? A voz da minha mãe soava diferente. Mais frágil. Podemos conversar? Pessoalmente? É importante. Marcamos em um café neutro, longe do meu bairro e do deles. Quando ela chegou, quase não a reconheci. Minha mãe sempre havia sido uma mulher cuidadosa com a aparência, cabelo sempre arrumado, maquiagem impecável. A mulher que se sentou à minha frente parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Havia círculos escuros sob seus olhos, e suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a xícara de café. Como você está? Perguntou ela, como se estivéssemos nos encontrando depois de uma viagem de negócios casual. Bem, respondi simplesmente. E você? Ela hesitou, claramente lutando com as palavras. Gabriel, eu sei que as coisas não foram ideais entre nós. Mas precisamos da sua ajuda. Lá estava. Finalmente. Depois de anos sendo tratado como filho de segunda categoria, eles precisavam de mim.
Eu me recostei na cadeira e esperei que ela continuasse. Sofia está passando por um momento difícil. As coisas em São Paulo não deram certo como esperávamos. E agora, ela pausou, engolindo com dificuldade. Agora estamos enfrentando alguns problemas financeiros. A venda da casa, a mudança, apoiar Sofia durante o estágio. Tudo custou mais do que planejamos. Eu ouvi em silêncio, meu rosto neutro, enquanto ela continuava. Seu pai está considerando se aposentar mais cedo. Não por escolha, mas porque a empresa está fazendo cortes. E Sofia? Bem, ela está tendo dificuldade para encontrar trabalho aqui. Sua reputação em São Paulo a seguiu. Ela parou e me olhou diretamente. Ouvimos que você está indo muito bem. Que tem contatos importantes. Que as pessoas respeitam seu trabalho. Sua voz se quebrou ligeiramente. Você sempre foi o responsável, Gabriel. O que resolve problemas. Precisamos. Eu preciso da sua ajuda. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Mas então me lembrei do cupom vencido de culinária. Do anel de diamante da Sofia. De anos sendo invisível na minha própria família. O que exatamente você está pedindo? Perguntei calmamente. Talvez você pudesse conversar com alguns dos seus contatos sobre Sofia. Ver se há alguma oportunidade. E talvez, ela hesitou novamente. Talvez você pudesse ajudar financeiramente. Só até as coisas se estabilizarem. Eu deixei o silêncio se estender entre nós. Vi o desespero crescendo em seus olhos a cada segundo que passava sem minha resposta. Finalmente, me inclinei para a frente. Mãe, durante anos vocês me trataram como se eu fosse dispensável. Venderam nossa casa sem sequer me avisar. Nunca demonstraram interesse genuíno na minha vida ou carreira, exceto agora, quando precisam de algo. Minha voz estava calma, mas cada palavra era precisamente colocada. Por que eu deveria ajudar? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Porque somos família, Gabriel. Porque é isso que famílias fazem. Eu ri, um som baixo e sem humor. Família? Quando Sofia precisou de apoio, vocês venderam a casa. Quando eu precisei de reconhecimento, me deram um cupom vencido. Me levantei, deixando dinheiro na mesa para pagar o café. Mas você está certa sobre uma coisa. Isso é o que famílias fazem. Elas cuidam umas das outras. Pena que aprendi isso tarde demais. Comecei a me afastar, mas me virei uma última vez. Diga ao papai e à Sofia que espero que encontrem uma solução. Do mesmo jeito que eu tive que encontrar. Quando saí do café, senti uma mistura estranha de alívio e poder. Pela primeira vez na minha vida, eu havia dito não a eles. E descobri que o mundo não havia acabado. Na verdade, eu me sentia mais livre do que nunca. Mas isso era apenas o começo. Eles ainda não entendiam completamente quem eu havia me tornado. E eu estava prestes a mostrar a eles exatamente o quanto haviam subestimado o filho que pensavam conhecer. Nas semanas que se seguiram ao encontro com minha mãe, algo interessante aconteceu. Em vez de me sentir culpado, como esperava, me senti energizado. Cada dia que passava sem ceder às pressões deles era uma pequena vitória que me motivava ainda mais. Meu negócio de fotografia explodiu. O boca a boca funcionou melhor do que qualquer campanha publicitária poderia ter feito. Empresários começaram a me procurar não apenas para eventos, mas para consultorias sobre imagem corporativa, campanhas de marketing visual, até mesmo sessões de retratos executivos para LinkedIn e materiais promocionais. Foi durante uma dessas sessões que conheci Marina Carvalho, uma advogada especializada em direito empresarial que estava montando seu próprio escritório. Ela era o tipo de pessoa que eu nunca havia imaginado que conheceria através do meu trabalho, inteligente, ambiciosa e incrivelmente bem conectada na elite empresarial da cidade. Suas fotos capturam mais do que aparência, ela disse após ver os resultados da sessão. Elas contam uma história. E isso é raro. Marina se tornou não apenas uma cliente, mas uma espécie de mentora não oficial. Através dela, conheci pessoas que movimentavam quantias de dinheiro que minha família nem sonhava existir. CEOR, investidores, políticos locais. E o mais importante, eles me viam como um igual, alguém que oferecia valor real. Minha renda triplicou em 6 meses. Não apenas da fotografia, mas também do meu trabalho principal, onde havia sido promovido novamente para diretor regional. Comprei equipamentos melhores, aluguei um estúdio pequeno mais profissional, e contratei uma assistente part-time. Durante todo esse tempo, as tentativas de contato da minha família se tornaram mais desesperadas e menos frequentes. Sofia me mandou algumas mensagens que variavam entre raiva e súplica. Você está sendo ridículo, Gabriel. A família passa por dificuldades e você age como se não fosse problema seu. Depois, por favor, pelo menos me ajude a conseguir uma entrevista em algum lugar. Você sabe que tenho potencial.
Meu pai tentou a abordagem masculina tradicional, me ligando com uma voz que tentava soar autoritária, mas saía apenas cansada. Gabriel, você é homem feito. É hora de assumir responsabilidades familiares. Sua irmã precisa de direcionamento, e sua mãe está sofrendo com toda essa situação. A cada tentativa, eu respondi educadamente, mais firmemente, que estava ocupado construindo minha própria vida. Que eles haviam deixado claro anos atrás que eu não era uma prioridade, então agora eu estava retribuindo o favor. O momento que mudou tudo aconteceu em uma noite de quinta-feira, durante um evento de lançamento de um novo empreendimento imobiliário. Eu estava lá fotografando, mas também aproveitando para fazer networking. Foi quando vi uma figura familiar do outro lado do salão. Sofia. Ela estava usando um vestido que reconheci, um que havia ganhado dos nossos pais 2 anos atrás, e estava claramente tentando causar impressão. Aproximava-se de grupos de empresários, se introduzia com aquele sorriso deslumbrante que sempre funcionara na nossa família, tentava puxar conversas. Observei de longe, fascinado e perturbado ao mesmo tempo. Ela estava tentando fazer networking, claramente desesperada para encontrar oportunidades. Mas algo estava errado. As pessoas a cumprimentavam educadamente, conversavam por alguns minutos, e depois arrumavam desculpas para se afastar. Em meia hora, vi isso acontecer 4 vezes. Foi então que Marina apareceu ao meu lado, seguindo meu olhar. Você conhece aquela moça? Perguntou ela. Por quê? Ela tem tentado conversar comigo a noite toda. Muito insistente. Disse que vocês são parentes. Marina fez uma pausa. Ela é sua irmã, não é? Eu confirmei com um aceno. Pensei que sim. Vocês têm alguns traços em comum. Marina hesitou. Gabriel, posso ser direta? Ela tem uma reputação complicada nos círculos empresariais aqui. A história do que aconteceu em São Paulo chegou até aqui. Algumas pessoas que eu conheço trabalharam com ela antes. O feedback não foi positivo. Meu coração acelerou. Que tipo de feedback? Problemas de atitude. Expectativas irreais sobre posição e salário. Dificuldade em aceitar críticas construtivas. Marina me olhou com cuidado. Ela disse para algumas pessoas que você poderia garantir trabalho para ela. Que tem influência suficiente para abrir portas. Estão perguntando se isso é verdade. Senti o sangue subir ao rosto. Sofia estava usando meu nome, minha reputação construída com tanto esforço, como uma ferramenta para tentar resolver seus próprios problemas. E pior, estava fazendo isso sem minha permissão, presumindo que eu estaria disponível como sempre para limpar suas bagunças. Não, respondi firmemente. Eu não posso garantir trabalho para ela. Marina assentiu. E imaginei. Você não parece o tipo que mistura família com negócios de forma irresponsável. Ela pausou. Mas, Gabriel, você deveria saber que ela está sendo bem específica sobre suas conexões com você. Algumas pessoas estão começando a questionar se você avaliza o comportamento profissional dela. Minha mandíbula se contraiu. Não apenas Sofia estava falhando por conta própria, ela estava potencialmente manchando minha reputação no processo. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Era fria, calculada e absolutamente letal. Obrigado por me avisar, disse para Marina. Vou lidar com isso. Atravessei o salão diretamente até onde Sofia estava, interrompendo uma conversa que ela tentava manter com um consultor financeiro que eu conhecia. Sofia, disse calmamente. Podemos conversar? Em particular? Ela se virou, e por um segundo vi um lampejo de alívio em seus olhos. Como se pensasse que eu finalmente havia vindo ao seu resgate. O consultor aproveitou a oportunidade para se afastar. Gabriel. Que bom te ver aqui, ela disse, tentando soar casual. Estava justamente falando sobre você para... Pare, cortei, minha voz baixa mas firme. Pare imediatamente de usar meu nome para tentar conseguir trabalho. Seu sorriso vacilou. Do que você está falando? Você sabe exatamente do que estou falando. Está dizendo para as pessoas que posso garantir posições para você. Que tenho influência para abrir portas. E isso para... Ela olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas próximas poderiam estar ouvindo, e baixou a voz. Gabriel, eu só preciso de uma ajuda para recomeçar. Você conhece essas pessoas? Uma palavra sua e... Uma palavra minha? Ri baixo, sem humor. Sofia, você se lembra de como me tratou durante todos esses anos? Se lembra do cupom vencido de culinária enquanto você ganhava um anel de diamante? Ela piscou, confusa. Isso foi só uma brincadeira. Você sempre foi sensível demais para essas coisas. Sensível demais. Repeti as palavras lentamente.
E agora você quer que eu use a reputação que construí sozinho, sem nenhuma ajuda da família, para salvar a carreira que você mesma destruiu? Suas bochechas ficaram vermelhas. Somos família, Gabriel. É isso que irmãos fazem. Você está certa, respondi, me aproximando um passo. É isso que irmãos fazem. Eles se apoiam. Se respeitam. Se defendem. Fiz uma pausa, deixando as palavras afundarem. Pena que você nunca aprendeu isso. Virei as costas para ela e comecei a me afastar, mas parei e olhei por cima do ombro. Ah, e Sofia? Da próxima vez que alguém perguntar sobre suas conexões comigo, vou deixar bem claro que você não tem nenhuma. Que você está por conta própria, como sempre estive. Quando me afastei, senti os olhares de várias pessoas que haviam presenciado parte da conversa. Alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos. Mas Marina, que havia observado tudo de uma distância respeitosa, me alcançou com uma expressão que misturava aprovação e algo que parecia quase orgulho. Isso foi necessário, disse ela simplesmente. Essa noite marcou uma nova fase na minha vida. Não era mais sobre construir algo novo ou me afastar da minha família. Era sobre proteger ativamente o que havia construído. E se isso significava cortar completamente os laços que ainda restavam, que assim fosse. A guerra havia oficialmente começado. A conversa com Sofia no evento teve repercussões que se espalharam mais rápido do que eu esperava. No mundo dos negócios, especialmente em uma cidade de tamanho médio como a nossa, as notícias viajam na velocidade da luz. Em poucos dias, ficou claro para todos os presentes que eu havia me distanciado publicamente da minha irmã. O interessante é que isso não prejudicou minha reputação, na verdade, a fortaleceu. Marina me explicou durante um almoço alguns dias depois que as pessoas respeitam limites claros nos negócios. Você demonstrou que não mistura relações pessoais com profissionalismo. E isso é valioso. Mas minha família não viu dessa forma. As ligações recomeçaram com uma fúria renovada. Meu pai foi o primeiro, sua voz carregada de uma indignação que eu não ouvia há anos. Gabriel, como você pode humilhar sua irmã publicamente desse jeito? Ela chegou em casa chorando, dizendo que você a envergonhou na frente de pessoas importantes. Eu a envergonhei, respondi, minha voz perigosamente calma. Pai, ela estava usando meu nome sem permissão para tentar conseguir trabalho. Ela estava potencialmente prejudicando minha reputação profissional. Ela é sua irmã. Você deveria apoiá-la. Como vocês me apoiaram todos esses anos? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Onde estava esse sentimento de família quando eu precisava? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando meu pai voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais controlada, mas também mais desesperada. Gabriel, sei que não fomos perfeitos. Mas a situação agora é séria. Sofia não consegue emprego em lugar nenhum. Sua mãe está doente de preocupação. Eu posso perder meu emprego. Não podemos resolver isso sozinhos. Vocês conseguiram vender nossa casa e se mudar para São Paulo sozinhos, respondi. Tenho certeza de que podem resolver isso também. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Apareceu no meu estúdio sem avisar, no meio de uma sessão de fotos com um cliente importante. Minha assistente tentou barrar sua entrada, mas ela passou direto, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Gabriel, por favor, disse ela, sem se importar com o fato de que eu estava trabalhando. Sua irmã está tendo ataques de pânico. Ela não consegue dormir. Está se culpando por tudo que deu errado. Pedi desculpas ao cliente e o levei para outra sala, prometendo voltar em alguns minutos. Quando ficamos sozinhos, olhei para minha mãe com uma frieza que me surpreendeu. Mãe, você acabou de interromper uma sessão de fotos que custa R$ 2.000. Um cliente que me foi indicado por contatos profissionais importantes. Você tem ideia do que isso significa? Ela piscou, claramente não compreendendo a gravidade da situação. Gabriel, isso é sobre família. Sobre sua irmã? Não, cortei. Isso é sobre você não conseguir aceitar que sua filha adorada falhou. E agora está tentando forçar o filho que vocês ignoraram durante décadas a limpar a bagunça. Nós nunca te ignoramos. Ri, um som amargo que ecoou pelo estúdio vazio. Mãe, vocês venderam nossa casa sem me avisar. Sofia transformou meu quarto em closet e postou nas redes sociais. Você me deu um cupom vencido no aniversário dela enquanto ela ganhava joias. Respirei fundo. Se isso não é ignorar. Então o que é? Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu formar palavras. Por um momento, vi algo que parecia reconhecimento em seus olhos. Como se finalmente estivesse processando a magnitude do que haviam feito. Mas então a negação voltou. Isso tudo é passado, Gabriel. O que importa agora é que somos família, e famílias se ajudam.
Você está certa, disse, me dirigindo até a porta e a abrindo. Famílias se ajudam. Talvez devessem ter pensado nisso antes. Ela saiu chorando, mas não senti pena. Senti algo que estava se tornando familiar em uma determinação fria e implacável. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou de formas que eu não esperava. Parentes distantes começaram a me ligar. Tios que mal falavam comigo durante as festas de família agora me procuravam para conversar sobre a situação. Primos me mandavam mensagens no WhatsApp tentando me convencer a ser o homem da família. A tática era sempre a mesma. Primeiro tentavam apelar para o sentimento de família, depois para a culpa, e finalmente para a responsabilidade masculina de cuidar das mulheres da família. Como se Sofia fosse uma criança indefesa e não uma adulta de 23 anos que havia sabotado sua própria carreira. O que eles não entendiam era que cada tentativa de manipulação só fortalecia a minha resolução. Cada ligação, cada mensagem, cada tentativa de me fazer sentir culpado era uma confirmação de que eu havia tomado a decisão certa. Mas foi minha avó quem quase conseguiu me fazer vacilar. Ela apareceu no meu apartamento em uma tarde de domingo, apoiada em sua bengala, carregando uma sacola de biscoitos caseiros. Minha avó sempre havia sido a única pessoa na família que me tratava com genuína igualdade, que se lembrava dos meus aniversários tanto quanto dos de Sofia. Posso entrar, querido? Perguntou com aquela voz suave que me fazia lembrar da infância. Deixei-a entrar, preparei chá, e sentamos na sala. Por alguns minutos, conversamos sobre coisas banais, meu apartamento, meu trabalho, como ela estava se sentindo. Então ela foi direto ao ponto. Gabriel, sei que você tem suas razões para estar chateado com sua família. E para ser honesta, algumas dessas razões são válidas. Olhei para ela, surpreso. Ninguém da família havia admitido isso antes. Sua irmã sempre foi mimada, continuou. Seus pais a protegeram demais das consequências de suas ações. E talvez, no processo, tenham negligenciado você. Ela tomou um gole do chá. Mas, querido, ela é sua irmã. E sua família está se despedaçando. Vovó, disse calmamente, durante anos eles me trataram como se eu fosse invisível. Como se minhas conquistas não importassem. Como se eu existisse apenas para aplaudir Sofia. Respirei fundo. Agora que ela fracassou e eles precisam de mim, de repente sou parte da família novamente? Ela assentiu lentamente. Entendo sua raiva, Gabriel. Realmente entendo. Mas vingança nunca trouxe felicidade para ninguém. Isso não é vingança, respondi. É autopreservação. Minha avó ficou por mais uma hora, tentando me convencer gentilmente a pelo menos conversar com Sofia. Quando ela partiu, senti-me mais conflituado do que havia me sentido em meses. Era a primeira pessoa que havia reconhecido que eu tinha razões válidas para estar chateado, mas isso também tornava seu apelo mais poderoso. Naquela noite, sentado sozinho no meu apartamento, pensei seriamente em ceder. Em ligar para Sofia, conversar, talvez até ajudá-la a encontrar trabalho. Por um momento, a solidão do meu novo sucesso pesou sobre mim. Mas então peguei meu telefone e vi uma notificação do Instagram. Sofia havia postado uma foto dela em um restaurante caro, sorrindo para a câmera, com a legenda "Em alguns dias são difíceis, mas sempre encontro forças para seguir em frente faíscas #blessed #FamiliesEverything". A foto havia sido tirada naquela tarde, algumas horas depois da visita da minha avó. Enquanto minha família orquestrava uma campanha emocional para me fazer voltar, Sofia estava postando selfies em restaurantes que custavam mais do que muita gente ganhava em uma semana. Deletei o Instagram dela dos meus seguidores e bloqueei seu número. A família deles estava se despedaçando? Talvez. Mas eles haviam despedaçado a minha anos atrás. A diferença era que agora eu tinha o poder de escolher se queria ou não ajudar a colar os pedaços de volta. E eu havia feito minha escolha. As semanas que se seguiram ao bloqueio de Sofia foram estranhamente pacíficas. As tentativas de contato diminuíram drasticamente, como se minha família finalmente tivesse entendido que eu não iria ceder. Mas eu sabia que essa calmaria era temporária. Pessoas desesperadas raramente desistem facilmente. Usei esse período para me concentrar ainda mais no meu crescimento profissional. Marina havia se tornado não apenas uma mentora, mas uma verdadeira parceira de negócios. Ela me apresentou a um advogado especializado em propriedade intelectual que me ajudou a registrar minha marca como fotógrafo. Também comecei a investir em ações e fundos imobiliários, algo que aprendi observando conversas nos eventos corporativos que fotografava. Foi durante esse período que recebi uma proposta inesperada. Um grupo de investidores estava abrindo uma galeria de arte contemporânea na cidade e queria não apenas minhas fotografias para a exposição inaugural, mas também meus serviços como curador visual do espaço. O pagamento era substancial, mas mais importante que isso era o prestígio. Meu nome estaria literalmente nas paredes da galeria mais importante da cidade. A aceitei imediatamente. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da cidade.
De repente, eu não era apenas o fotógrafo bom, eu era o artista em ascensão. Jornais locais fizeram matérias sobre mim. Uma revista de negócios me incluiu em uma lista de jovens profissionais para ficar de olho. Foi então que a tempestade voltou. Meu telefone tocou numa quinta-feira à noite. Era um número que eu não reconhecia, então atendi. Gabriel? A voz era familiar, mas diferente. Mais fraca. É o papai. Meu pai nunca havia se referido a si mesmo como papai desde que eu era criança. Sempre foi pai ou simplesmente falava em primeira pessoa. Essa mudança me deixou imediatamente alerta. O que você quer? Perguntei diretamente. Gabriel, eu. Precisamos conversar. Pessoalmente. É sobre sua mãe. Meu estômago se contraiu. O que tem a minha mãe? Ela está no hospital. Teve uma crise hipertensiva. Os médicos dizem que foi causada por estresse. Sua voz tremeu. Gabriel, ela fica falando o seu nome. Dizendo que perdeu o filho. Que foi culpa dela. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Por mais raiva que eu sentisse da minha família, minha mãe doente era algo que eu não havia considerado como possibilidade. Que hospital? Perguntei, já pegando as chaves do carro. O Hospital São Vicente. Mas Gabriel, ele hesitou. Sofia está aqui também. Ela não está bem. Desde que você a cortou completamente, ela mudou. Está tomando antidepressivos. Perdeu muito peso. A manipulação era óbvia, mas eficaz. Eles sabiam que notícias sobre saúde me fariam vacilar onde apelos emocionais haviam falhado. Cheguei ao hospital 20 minutos depois. Encontrei meu pai na sala de espera, e quase não o reconheci. Ele havia envelhecido anos em poucos meses. O cabelo estava grisalho, havia linhas profundas ao redor dos olhos, e ele parecia ter perdido peso. Como ela está? Perguntei, dispensando cumprimentos. Estável. Mas Gabriel. Ele se levantou, tentando me tocar o braço. Recuei instintivamente. Os médicos dizem que ela precisa evitar estresse. Que outra crise pode ser fatal. Senti a armadilha se fechando ao meu redor. Onde está Sofia? Na cafeteria. Ela não quis subir quando soube que você estava vindo. Ele me olhou diretamente. Gabriel, ela realmente não está bem. Não está comendo direito, não está dormindo. Está obcecada com a ideia de que você a odeia. Eu não a odeio, respondi honestamente. Eu simplesmente não me importo mais. A expressão no rosto do meu pai foi como se eu tivesse lhe dado um soco. Como se essa indiferença fosse pior que raiva. Subi para ver minha mãe. Ela estava acordada, conectada a monitores, mas seus olhos se iluminaram quando me viu entrar. Gabriel, sussurrou, estendendo a mão. Você veio. Sentei na cadeira ao lado da cama e segurei sua mão. Por um momento, esqueci toda a raiva e vi apenas minha mãe, frágil e doente. Como você está se sentindo? Perguntei. Melhor agora que você está aqui. Suas lágrimas começaram a escorrer. Gabriel, eu estraguei tudo, não foi? Fui uma mãe terrível para você. A admissão me pegou de surpresa. Durante meses, ninguém da família havia reconhecido que tinham feito algo errado. E aqui estava minha mãe, fraca e vulnerável, finalmente admitindo a verdade. Mãe. Não, deixe-me falar. Ela apertou minha mão. Eu sempre soube que tratávamos Sofia diferente. Mas eu me dizia que era porque ela precisava mais. Que você era forte, independente. Que não precisava da nossa atenção da mesma forma. Ela soluçou. Mas era mentira. Era mais fácil dar atenção para ela porque ela era mais exigente. E você? Você sempre foi tão compreensivo. Tão disposto a aceitar menos. Suas palavras cortaram mais fundo que qualquer discussão havia cortado antes. Porque eram verdadeiras. E porque vinham tarde demais. Eu não quero morrer sabendo que perdi meu filho por causa dos meus erros, ela continuou. Por favor, Gabriel. Não por Sofia, não por seu pai. Por mim. Me dê uma chance de tentar consertar isso. Fiquei sentado em silêncio por um longo tempo, segurando a mão dela, ouvindo o bip constante dos monitores. Parte de mim queria perdoar tudo, abraçá-la, e tentar reconstruir nossa relação. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a se proteger, lembrava de todos os anos de dor que haviam levado a este momento. Mãe, disse finalmente, eu preciso de tempo para processar isso. Mas eu não vou deixar você morrer achando que me perdeu. Você não me perdeu. Mas também não podemos simplesmente fingir que os últimos 26 anos não aconteceram. Ela assentiu, aliviada. Tempo.
Posso trabalhar com tempo. Quando saí do quarto, encontrei Sofia esperando no corredor. Ela realmente estava diferente, mais magra, olheiras profundas, cabelo sem brilho. Quando me viu, seu rosto se contraiu como se estivesse se preparando para uma briga. Vem me dar sermão de novo? Perguntou, mas sua voz não tinha a arrogância de sempre. Não, respondi. Vim ver nossa mãe. Nossa mãe está doente por nossa causa. Por causa dessa guerra idiota entre nós. Sofia, disse calmamente, nossa mãe está doente porque finalmente percebeu as consequências de décadas de favoritismo. Isso não é minha culpa nem sua. É dela e do papai. Ela piscou, surpresa com minha resposta. Então você não vai ajudar? Mesmo agora. Eu não disse isso. Parei e a encarei diretamente. Mas se você quer minha ajuda, vai ser nos meus termos. Não mais manipulação. Não mais usar meu nome sem permissão. Não mais drama nas redes sociais. Você quer reconstruir sua carreira? Prove que cresceu. E como eu provo isso? Comece pedindo desculpas. Reais. Não porque quer algo de mim, mas porque finalmente entende o que fez. Comecei a me afastar. Quando estiver pronta para essa conversa de verdade, você me liga. Saí do hospital naquela noite sabendo que havia chegado a uma encruzilhada. Eu poderia continuar no caminho da separação completa, ou poderia tentar reconstruir algo com minha família, mas seria algo completamente diferente do que existia antes. O poder da escolha estava finalmente nas minhas mãos. 3 dias depois da conversa no hospital, Sofia apareceu na porta do meu apartamento. Não era a Sofia confiante e arrogante que eu conhecia, nem a Sofia desesperada e manipulativa das últimas semanas. Esta era uma versão que eu nunca havia visto antes, humilde, quebrada, mas de alguma forma mais real. Posso entrar? Perguntou simplesmente. Deixei-a entrar e preparei café para nós dois. Sentamos na sala em silêncio por alguns minutos antes que ela começasse a falar. Eu sempre soube, disse ela, olhando para as mãos. Sempre soube que você era tratado diferente. Que eu recebia mais atenção, mais presentes, mais tudo. Ela respirou fundo. Mas eu me convenci de que era porque eu merecia. Que de alguma forma eu era especial. Ouvi sem interromper. Quando fui para São Paulo, pela primeira vez na minha vida eu estava sozinha. Sem os pais para me proteger, sem você para ser o filho responsável enquanto eu fazia o que queria. Sua voz tremeu ligeiramente. E eu fracassei. Completamente. Não porque não era capaz, mas porque nunca havia aprendido a lidar com adversidade, com críticas, com ter que realmente trabalhar por algo. Ela olhou para mim pela primeira vez desde que começou a falar. Mas a pior parte não foi fracassar. Foi perceber que durante todos esses anos, enquanto eu brilhava, você estava construindo algo real. Algo sólido. E eu estava apenas existindo na superfície de tudo. Sofia. Não, deixe-me terminar. Ela se inclinou para a frente. Gabriel, eu sinto muito. Não porque preciso da sua ajuda, embora precise. Mas porque finalmente entendo o que eu tirei de você. Quantas vezes eu ri quando você foi humilhado? Quantas vezes eu tomei o espaço que deveria ser seu também? Quantas vezes eu fui cúmplice de fazer você se sentir invisível? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela continuou. Você se lembra do meu aniversário de 16 anos? Quando você havia economizado por meses para me dar aquele livro de fotografia que eu mencionei querer? E os pais me deram aquele notebook caro, e eu disse que o livro era fofo. E todos riram? Eu me lembrava. Dolorosamente. Eu sabia que aquele livro significava algo para você. Sabia que você havia se sacrificado para comprá-lo. Mas era mais fácil diminuir seu presente do que reconhecer que ele vinha do coração de uma forma que os presentes caros dos pais nunca vinham. Ela enxugou os olhos. Eu fui cruel. Repetidamente. E não posso desfazer isso. Sentei-me em silêncio, processando suas palavras. Parte de mim queria abraçá-la, perdoar tudo imediatamente. Mas outra parte lembrava de décadas de dor. Sofia, disse finalmente, agradeço as desculpas. Realmente. Mas palavras são fáceis quando você precisa de algo. Eu sei. E é por isso que não estou pedindo nada agora. Ela se levantou. Só queria que você soubesse que finalmente entendo. E que vou passar o resto da minha vida tentando ser a irmã que você merecia ter. Ela foi em direção à porta, mas parou. Ah, e Gabriel? Aquele livro de fotografia que você me deu? Eu ainda tenho. É a única coisa que realmente significa algo para mim de todos os presentes que já ganhei. Depois que ela saiu, fiquei sentado na sala por horas, mexendo com a xícara de café frio, pensando.
Pela primeira vez, Sofia havia me mostrado algo real, vulnerabilidade genuína em vez de manipulação calculada. Nos dias que se seguiram, observei suas ações de longe. Ela parou completamente de postar nas redes sociais. Arrumou um emprego como garçonete em um restaurante pequeno, longe dos círculos empresariais onde havia tentado se inserir. Não eram trabalhos glamourosos, mas ela estava trabalhando. Minha mãe teve alta do hospital depois de uma semana. Quando fui visitá-la no novo apartamento da família, fiquei chocado com a mudança no ambiente. Não havia mais ostentação, não havia mais móveis caros ou decoração exagerada. Era simples, limpo, funcional. É diferente, né? Disse minha mãe, notando meu olhar. Descobrimos que podemos viver com muito menos do que pensávamos. Ela realmente parecia diferente também. Mais calma, menos ansiosa para impressionar. Pela primeira vez em décadas, conversamos sobre coisas reais, meu trabalho, meus planos, até mesmo minha infância. Gabriel, disse ela quando eu estava saindo, sei que vai levar tempo. Talvez anos. Mas eu gostaria de tentar conhecer o homem que meu filho se tornou. Se você deixar. Meu pai foi o mais difícil de perdoar. Ele tentava, mas décadas de autoritarismo não se desfazem facilmente. Ainda havia momentos em que ele tentava me dar conselhos não solicitados ou questionar minhas decisões. Mas quando eu estabelecia limites, ele recuava. Lentamente, dolorosamente, ele estava aprendendo a me respeitar como um adulto independente. A verdadeira prova veio 6 meses depois. Marina me ofereceu uma sociedade em seu escritório de advocacia. Ela queria expandir para consultoria de imagem corporativa e marketing visual para clientes empresariais. Era uma oportunidade que mudaria a minha vida completamente, me colocando oficialmente no nível de elite empresarial da cidade. Mas significava mudar para São Paulo por alguns meses para estabelecer conexões com escritórios maiores. Quando contei para minha família sobre a oportunidade, esperava resistência, tentativas de me convencer a ficar, o drama usual. Em vez disso, meu pai disse: "E isso é incrível, Gabriel. Você merece isso." Minha mãe acrescentou: "E estamos orgulhosos de você." Sempre estivemos, mesmo quando não soubemos mostrar. E Sofia, que havia se mantido quieta durante a conversa, finalmente falou: "Gabriel, você deveria aceitar. Não deixe nada nem ninguém te segurar." Foi nesse momento que percebi, e eles realmente haviam mudado. Não era perfeito, não era tudo o que eu havia sonhado durante anos de negligência. Mas era real. A vingança que eu havia planejado inconscientemente por tanto tempo se revelou desnecessária. Porque a maior vingança contra pessoas que te subestimam não é destruí-las, é se tornar tão bem-sucedido que elas têm que reconhecer sua grandeza. É fazer com que elas percebam exatamente o que perderam quando te ignoraram. Aceitei a sociedade com Marina. Mas antes de me mudar para São Paulo, fiz algo que surpreendeu a todos, incluindo a mim mesmo. Ofereci a Sofia um emprego part-time como assistente administrativa no meu estúdio. Não por pena, não por pressão familiar, mas porque durante os meses anteriores ela havia provado que estava realmente tentando mudar. E porque, no fundo, eu queria minha irmã de volta, mas a versão real dela, não a princesa mimada que ela havia sido. "Você tem certeza?" perguntou ela quando fiz a oferta. "Depois de tudo?" "Tenho certeza", respondi. "Mas com uma condição, e isso é um trabalho real, com responsabilidades reais. Se você falhar, será demitida como qualquer funcionário. Sem favorecimento familiar." Ela assentiu vigorosamente. Entendido. Sofia acabou sendo uma funcionária exemplar. Chegava cedo, ficava tarde quando necessário, aprendia rapidamente. Mais importante, ela tratava clientes com respeito e humildade, qualidades que eu nunca havia visto nela antes. 3 anos depois, quando voltei de São Paulo para uma visita, encontrei uma família completamente transformada. Meu pai havia aprendido a perguntar sobre minha vida em vez de dar conselhos não solicitados. Minha mãe se interessava genuinamente pelos meus projetos e sucessos. E Sofia? Sofia havia se tornado a irmã que eu sempre quis ter. "Você se arrepende?" perguntou ela durante um jantar em família, o primeiro em anos onde eu realmente me senti bem-vindo. "De quê?" "De não ter nos cortado completamente." "Seria mais fácil, não seria?" Pensei na pergunta cuidadosamente. Às vezes seria mais fácil, sim. Mas Gabriel com 26 anos estava certo sobre uma coisa: vocês precisavam aprender a me valorizar. E Gabriel com 29 anos entende que às vezes as pessoas podem realmente mudar, quando enfrentam as consequências certas. Sofia sorriu. Consequências certas. Gosto disso. Olhando para trás agora, percebo que minha história não foi sobre vingança no sentido tradicional. Foi sobre estabelecer limites, construir autoestima, e forçar as pessoas ao meu redor a me verem como eu realmente era. A verdadeira vitória não foi destruir minha família, foi reconstruí-la nos meus termos. O cupom vencido de culinária ainda está na minha gaveta, não como símbolo de humilhação, mas como lembrete de onde comecei.
E ao lado dele, está uma foto da inauguração da minha segunda galeria, com minha família inteira presente, orgulhosos e genuinamente felizes pelo meu sucesso. Às vezes a melhor vingança não é destruir quem te magoou. É se tornar alguém tão extraordinário que eles não têm escolha senão reconhecer que estavam errados sobre você desde o início. E no processo, dar a eles a chance de se tornarem pessoas melhores também. Nem todo mundo merece essa chance. Mas para aqueles que a merecem, perdão verdadeiro, com limites claros e respeito mútuo, pode ser mais poderoso que qualquer vingança. Hoje, quando olho para minha vida, vejo algo que o Gabriel de 26 anos nunca imaginou possível, uma família que me respeita, um negócio próspero que construí com minhas próprias mãos, e a paz que vem de saber exatamente quem eu sou e o que valho. Essa foi a única vingança que eu realmente precisava.